tanto para quem vive junto, quanto para a própria pessoa. Com Então, certeza. se reduz os sintomas, reduz aquele sentimento, diminui aquela amplitude, vai ficar uma coisa um pouco mais, ah, melhor para se viver e para se levar, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a S família que está em volta, como para a pessoa. Sabe que a gente podia trazer esse tema quando nós estivermos falando, inclusive de saúde e bem-estar, Sim, porque a questão hormonal, né, ela vai mexer bastante quando falou de alimentação, é que é tão amplo, né, amor, é tão amplo a gente trazer esses temas. Você vê, a gente está falando da questão emocional, do controle das emoções, e a parte biológica influencia. sim, total. Então, assim, tudo está interligado. Então, a gente tem um conceito aqui, né, até, comentando com um pouquinho com o pessoal, esse conceito que a gente traz aqui na UnineCast é justamente o ser humano integral. Então, o ser humano de uma maneira integral, você vai falar do ser humano como uma pessoa física, a parte emocional, a parte espiritual. Então, não é, eh, desconectado. A gente é tudo conectado, não adianta. E isso vai influenciar aí no dia a dia. Sim. Né? E esse é o propósito do Nineflix, é a gente poder aprofundar cada Hum. tema para poder trazer aumentar a relevância, né, e o e a motivação para a gente estudar mais isso e trazer mais audiência a procurar a ter uma qualidade de vida maior. Esse é o intuito. Outra estratégia para reconhecer, que eu pesquisei e falam muito a questão da meditação. Uhum. E esses dias a gente estava conversando com um dos especialistas, não sei se você lembra, que ele falou sobre meditação, e aí ele falou assim: se a palavra tivesse sido usada respiração, as pessoas assimilam melhor e aceitam melhor. Lembro. Então, às vezes, fala meditação, o que que você imagina? Ah, vou ficar um tempo lá meditando. E o fato de você parar não significa só você meditar, mas significa você aprender a respirar. Porque a questão da respiração vai mexer com a tua biologia, né? Vai mexer com a parte da oxigenação do seu cérebro. Isso vai fazer com que muitas outras funções aconteçam de uma maneira mais eficaz. Então, a partir de depois que eu vi essa explicação tão simples, quando eu vejo a questão da meditação, mindfulness, né, Uhum. aquele que hoje está super em alta, as pessoas ouvindo sobre esse tema, é justamente isso, assim, você parar um tempo, você tirar um tempo para você respirar, respirar. Lembrar de respirar é tão automático que a gente acaba esquecendo, né. Sim. Eu lembro, acho que foi o Kelton. É, acho que foi ele mesmo que Foi o falou. Kelton Tartarotti no episódio 58 no É, Ninecast. recentemente a gente gravou com Sim. ele. E o número 4, para a gente finalizar aqui essas estratégias, feedback de terceiros. Olha, quando eu li essa essa questão de feedback de terceiros, eu não ia trazer, porque eu olhei ali na minha pesquisa e falei: "Ai não, acho que feedback de terceiro", porque depende de que terceiro você está pedindo esse feedback. Ah, tudo bem, você vai escolher o terceiro. Mas tá bom, o feedback de terceiro então, ou seja, você tem que saber de quem vai ouvir. É um especialista? É alguém próximo a você? É alguém que está agregando? Ou é alguém que está conseguindo enxergar de fora? Você sabe aceitar? Você sabe que vai entrar em outra polêmica. Você gosta, né? Adoro isso. Porque Hum. aí vai ter uma pitada até do ego. Opa. Vai ter uma pitada do ego, que às vezes o terceiro, sendo mais distante, não vai ser tão ruim quanto de um muito próximo falando. É, Talvez. tem Tem que razão. pensar nisso, hein. Isso é importante. O feedback de terceiros, Claro, são pessoas de confiança, né? claro, pessoas de confiança, tudo bem, mas você tem que estar muito preparado para isso. Inclusive no caso de uma mulher, por exemplo, uma mulher pedindo feedback para terceiros, de um terceiro. Uhum, Uma amiga, né, um colega de trabalho que ele uhum. gosta, que ela gosta muito, ou uma amiga, ah, é uma questão. Agora vamos pensar os homens. Eu acho que nessa parte
de feedback de terceiros, os homens, eles são um pouco mais abertos e flexíveis. Acho que faz parte da natureza, né? Sim, por causa Uhum. disso. Por isso que eu falo que a questão do ambiente de trabalho e a inteligência emocional no ambiente profissional tem uma série de variações dependendo do time ali. Mais homens, mais mulheres, misturado, ou poucos homens, ou poucas mulheres. Tudo isso faz diferença. E aí a gente leva de novo para aquele assunto sobre o autoconhecimento e sobre o conhecimento das linguagens do amor. E no adicional das linguagens do amor, considerando se for mulher, as variações pela semana. Que as linguagens do amor podem mudar. Bom, vamos dar sequência, porque senão a Vamos lá. gente acaba, né, voltando ao mesmo assunto aqui. Dicas para gerenciar reações emocionais em situações desafiadoras. E aqui agora vamos pensar que a gente está entrando num problema, tá? Uhum. Sabe que essa semana, na semana que a gente está gravando, aconteceu um episódio que a internet toda tá falando sobre isso, que foi a menina do avião, né? Então, só contextualizando aqui, porque isso aqui vai ficar A gravado. famosa menina do A avião. menina do avião, que sentou no lugar marcado, né, do ticket dela, Ela estava no lugar certo, né? ela estava. E a mãe gravou, a mãe que estava com uma criança chorando, gravou ela falando e usou várias palavras, assim, dizendo o quanto ela estava sendo. Eu não vou lembrar o que que ela falou, mas assim, era um absurdo ela não ter cedido o lugar pro filho dela de 3, 4 anos que estava chorando. Na verdade, então, foi assim que começou. Na Ai, nem. verdade, pediram para ela se ela podia ceder o lugar Uhum, ou era para ela deixar um espacinho. uhum. Nem vamos entrar muito nesse assunto, porque Uhum. já gerou tanta polêmica, mas a questão é, a história sempre tem 2 lados, Sempre. né. Ou até a gente já ouviu, né, brincadeira, essa história tem 3 lados, né. Uhum. A O, se- verdade, o meu e o seu, né. o Então seu, o meu e a verdade. assim, eu vi, claro, vi os vídeos da mãe, que tipo, tinha uma história também a forma com que ela se expressava, aí a gente vai falar de comunicação, né. A forma com que ela se expressou num BO que ela estava tendo ali, numa situação desafiadora, que parece que ela tinha um menino que já era deficiente e precisava de atenção especial, e esse menino que já estava menino de 3, 4 anos que estava querendo ficar com a avó, eu não entendi direito. Ela conta bastante coisa. Agora, por outro lado, todo mundo tá focando na menina que manteve a tranquilidade lá. Uhum. E aí agora até ela tá fazendo várias publis, então, olha como são 2 pontos. A mãe, que por N motivos, eu não tô desvalorizando isso, mas por N motivos ela perdeu a razão, porque ela se deixou levar pela emoção, Uhum. e aí talvez até pela forma de educar, né, não vou também entrar nesse contexto. Mas o ponto da outra menina que estava no meio de um furacão, sentada lá na janelinha E literalmente, ficou plena, como falaram. e todo mundo tá falando que ela ficou plena. Hoje, eu estava observando ali, né, estudando aqui o nosso assunto, e aí, no meio da minha pesquisa, eu estava vendo a menina no de novo eu vi a cena, né, ela tá de fone, de repente ela vê, assim, aquele bochicho, né, ela tirou o vidro, ela pergunta assim: "Você tá me filmando?". Eu acho que ela não tinha se dado conta de que a mulher Que estava era com ela. fazendo um barraco ali, né, Ou que a no mulher ia pedir uma coisa meio sem sentido para ela, né? amor, olha só, são vários pontos que podiam ter sido evitados. Se a mãe não tivesse passado por problemas e o filho tivesse bem, ele teria saído do lugar e tudo tinha sido resolvido. Eu, na situação da menina da janela, se alguém me pedisse o meu lugar e eu, como eu sou mãe, eu sei como talvez eu dissesse: "Olha, pra mim não faz diferença". Eu teria saído. Olha como são várias formas de enxergar a mesma situação. Então, é um ambiente desafiador o que estava acontecendo ali. Imagina para quem está ouvindo uma situação daquela ali antes de, né, eh, decolar. Uhum. A menina que estava no direito dela, ela comprou um ticket, não sei se tinha assento marcado ou não, mas ela a Sempre no tem. check-in É. no check-in ela teve um assento, Uhum. então ela estava no direito dela e ela queria talvez ali ouvir o fone dela e descansar. Também a gente não sabe o que que ela passou, né, se ela estava voltando ou indo para algum lugar, então todas as pessoas envolvidas têm o seu ponto de vista defendido.
Agora, o que não pode interferir é: o meu limite vai até onde começa o seu. Talvez eu acho que isso que foi além e que deu esse barraco todo, porque a questão de filmar, que hoje em dia é tudo mais fácil, né, então como que uma pessoa não soube lidar com o ambiente desafiador e a outra soube. Então, só pra gente também não se estender nesse assunto, mas, gente, a Não, mas internet inteira tá falando sobre isso. E justamente essa questão de controle emocional.